Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais uma semana aí, mais uma aulinha de geografia hoje. Hoje vamos entender um pouquinho como se dá a formação vegetal pelo planeta. Vamos aprender hoje, vamos compreender a interação entre o clima e essas formações vegetais. Só lembrando de alguns conceitos muito importantes em que qualquer tipo de planta, né, onde eu terei mais variedade de planta, será onde eu tiver um clima quente e um clima úmido. Vou ter mais diversidade, vou ter um bioma mais diferenciado. E quando eu tiver numa latitude, olha como é que é importante a gente falar de latitude, teremos pouca variedade de vegetação quando forem em altas latitudes, né? A gente começa pensando próximo à linha do Equador, uma região mais quente, mais úmida. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio e seco. E as formações vegetais também vão seguir esse comportamento, né? Então vamos entender um pouquinho de como caracterizar, localizar as principais formações vegetais pelo planeta, ok? Vamos reconhecer também o conceito de biodiversidade, né? Pegando aí o prefixo bio e a diversidade, vamos aprender um pouquinho do que compõe a nossa biosfera, né? Estou falando isso bem devagar, de uma maneira bem compreensível, para a gente falar que a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera ou a crosta terrestre, todo esse conjunto onde nós encontramos vida se tornará uma biosfera, onde existe vida, ok? Vamos também aprender a identificar causas e consequências de projetos de desmatamento. Projeto esse de desmatamentos que nós temos visto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente nas reportagens que vem falando sobre o nosso bioma equatorial, a nossa floresta amazônica, né? A perda de diversidade, de biodiversidade muito grande para a inserção de uma agropecuária onde poucos, né, lucram com esse desmatamento. Vai ser muito importante esse capítulo, a gente vai conseguir entender essas reportagens que nós estamos observando aí nos telejornais, né? Que hoje em dia eles recompõem até a formação vegetal. Só que a silvicultura, tá? Quer dizer que eles plantam um único tipo de vegetação, uma única árvore. E isso vai se tornar importante por conta da gente estar tirando a diversidade. Um exemplo disso é a gente fazer uma floresta de pinheiro, uma floresta de eucalipto, né? Nós estamos repondo a vegetação, mas ao mesmo tempo eu estou colocando um único tipo de vegetação. E se a gente for lembrar do eucalipto, ele é a essência do que nós temos de dos nossos bactericidas. E se torna mais difícil ainda a cadeia alimentar ser propagada, né? Como é que fica as outras vegetações, como é que ficam os insetos, os animais que se alimentam desses insetos, os maiores se alimentando dos menores. Então, naquela região ali que houve um reflorestamento, houve também uma retirada de nutrientes do solo, houve uma retirada da biodiversidade. Então é muito importante a gente compreender o que está acontecendo isso. Tema de concurso, tá? Tema de Enem, a gente falar sobre o reflorestamento, sobre silvicultura, né? Então vamos aprender sobre biodiversidade, sobre bioma, o que são ecossistemas, domínios climato-botânicos, quer dizer, o clima e a vegetação se adequando àquela região ali. Lembrando que agora, há pouco tempo, nós estudamos sobre o clima e agora vamos ver qual é a vegetação que se encaixa com cada característica climática, tá? Vamos ver que também é possível identificar as bases particulares
de grandes ecossistemas, né? E aí então nós vamos encontrar seres vivos em grandes conjuntos chamados de biomas, né? Vamos aprender um pouquinho que cada vegetação elas vão se adaptar ao meio. A gente vai chamar de hidrófila aquelas que são de ambiente aquático. Né? A gente vai ter aí vegetação que se adapta dentro de rios e lagos. Nós vamos ter higrófilas, aquelas que se apresentam o seu desenvolvimento com maior umidade. Tá? Vamos falar também das xerófilas ou xerófitas, como alguns livros apresentam os dois nomes, né? Aquelas que se adaptam a regiões áridas, a regiões de pouca umidade. Elas vão ter a sua grande característica de não ter aquelas folhas largas, de não ter folhas para que a evapotranspiração ela se sobressaia, né? Então, um exemplo disso, o cacto, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar se proteger porque ele recebe pouca água durante o ano, então ele vai ter no máximo um espinho, né? Então é uma adaptação de clima desértico, de clima semiárido, tá? E é muito importante, nós vamos ver um mapa lá na página 28 que vai mostrar que em cada região, eu usei esse mapa aqui da página 28 com vocês, falando sobre os climas. E agora a gente vai perceber que a vegetação que se adapta a cada tipo de clima, como floresta equatorial, próxima à linha do Equador, floresta tropical, avançando da linha do Equador, vamos ver as savanas, nós vamos ver vegetação temperada, vegetação mediterrânea, vegetação de região fria, as florestas boreais. Vamos ver vegetação que se adapta, um exemplo lá no Alasca, né, tem passado muito filme, ontem à noite mesmo, passou um filme sobre a região do Alasca, a gente vê que não tem diversidade de vegetação nenhuma, o solo fica recoberto de gelo o ano todo, e os poucos meses que o verão ele consegue retirar aquela cobertura de gelo, uma vegetação chamada tundra, ela se adapta àquela região ali. Tá? Vamos aprender um pouquinho de cada tipo de vegetação para depois a gente abordar como é a característica da vegetação dentro do território brasileiro. Tá ok, gente? Aguardo vocês no nosso encontro ao vivo. Vamos falar mais um pouquinho e acessem o vídeo aí e dê uma olhada lá, tá bom, gente? Um abraço, até daqui a pouco.